A paz do Senhor, amados. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 88 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 15 até o capítulo de número 17. Amém? Se você não fez a sua leitura, separe um tempinho e faça ela aí. Amém? Para o seu crescimento espiritual. E o nosso texto devocional, ele vai se encontrar lá no capítulo 17 e o verso de número 47. Amém? E a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e o verso 47, diz assim: Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Irmãos, nós temos visto aí como que Saul foi crescendo, no reino de Israel. Nós vimos a ascensão de Saul, e ontem nós terminamos falando um pouco sobre o início do declínio do reinado de Saul, o início da decadência de Saul. E lá no capítulo de número 15, a Bíblia vai nos contar que Saul agora viu que desobedeceu a Deus uma primeira vez e que aparentemente não aconteceu nada com ele. Saul parece que começa a descobrir o coração dele para Deus, e ele começa a se apresentar realmente como ele é, um homem desobediente e descontrolado. Por quê? Porque Deus agora vai testar ele pela segunda vez. Se ontem nós vimos que ele oferece sacrifícios quando ele não pode e não tem paciência para esperar que o homem de Deus chegue para fazer aquilo que é dever dele fazer e não de Saul, hoje Saul recebe uma ordem mais simples. Saul já tinha recebido a ordem de ir até o povo inimigo, e destruir ali o exército inimigo. E a Bíblia vai dizer para nós que Saul então vai sair contra o seu adversário, e a Bíblia vai dizer que ele vai lutar contra o inimigo, e a ordem de Deus era que ele matasse todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os camelos, todas as ovelhas, todos os animais. Então Saul mata todo mundo e o rei fica vivo, E o problema aí não é esse, ele ia levar o rei para poder ser morto na frente de todos, mas ele deixa vivos os animais, e ele vai trazendo os animais. E Deus, vendo tudo, convoca Samuel. Deus fala com Samuel, dizendo para Samuel que está frustrado com Saul, que Saul entristeceu o Senhor e não quer mais Saul como rei de Israel. Então Samuel vai ao encontro de Saul e pergunta para Saul: que barulho de animais é esse que eu estou ouvindo? É muito semelhante ao que Moisés disse para Josué, ouça um barulho no arraial. E aquele barulho não representava vitória, representava derrota. Esse barulho também representava derrota, porque Saul venceu a guerra, mas desobedeceu a Deus. Às vezes é melhor perdermos batalhas obedecendo a Deus, do que vencermos batalhas desobedecendo a Deus. Vimos isso com Sansão também. Agora, Samuel vai dizer para Saul que Deus, quando escolheu ele era pequeno, o menor, porém Deus o escolheu. E tudo que Deus queria que ele fizesse é que ele obedecesse a sua palavra. E parece que Saul tem um grande problema em obedecer a palavra de Deus. E Saul às vezes se parece conosco, porque nós temos esse problema, a maioria de nós temos,
de obedecer a palavra de Deus, essa dificuldade. Então, Saul vai tentar inventar uma desculpa, dizendo que os animais seriam para sacrifício. E Samuel disse para ele: será que Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Lá no capítulo 15 ainda. Então, Deus diz para Samuel falar para Saul que Deus está rejeitando ele. E Saul pede para Samuel não abandoná-lo. Quando Samuel vira as costas, Saul segura na capa de Samuel e rasga a capa de Samuel. Aquele ato acabou se tornando um ato profético contra ele mesmo, porque Samuel vai dizer para Saul: da mesma forma que você rasgou as minhas vestes hoje, o Senhor está rasgando o teu reinado e está dando para alguém que é melhor do que você. Quando Deus troca pessoas de posições, Ele nunca troca por pessoas piores, Ele sempre troca por pessoas melhores. No capítulo 16, nós vemos então que agora Deus já manda Samuel e ungir outro homem como rei. E Samuel vai até Belém, né? A casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, Samuel então faz passar diante deles os filhos de Jessé. E um dos primeiros que Samuel vê é Eliabe, né? E ele vê em Eliabe um homem perfeito, porque ele olha para Eliabe e vê a forma de Saul, o padrão de Saul. Porém, quando ele vai olhar para Eliabe e vai dizer: olha, eis que está aí diante de mim o rei de Israel, Deus vai falar: não. Aquela primeira forma, a forma de Saul, Samuel, é o desejo dos homens. E você viu que o desejo dos homens não deu certo, não agrada o meu coração. Então, Deus vai dizer para Samuel aquela frase maravilhosa que todos nós conhecemos: você olha como os homens vê, mas eu olho o coração, porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração do homem. Amém? Então, enquanto Samuel viu a forma de Saul, o mesmo modelo, um homem forte, grande, belo, Deus estava preocupado agora em procurar um homem que obedecesse a sua palavra, diferente do que Saul fez. Então, no mesmo capítulo, Samuel unge a Davi, né? E ninguém sentaria na mesa antes que Davi fosse ungido. E é interessante que a mesma coisa que aconteceu com Saul, agora Deus faz com Davi. O Espírito do Senhor vem e se apossa da vida de Davi. No mesmo capítulo 16, nós temos aqui a decadência agora espiritual de Saul. Se Saul apenas estava desobedecendo, descumprindo regras, agora tem um espírito maligno dominando a vida de Saul e ele fica descontrolado, atormentado. Os servos dele recomendam que ele chame um homem que saiba tocar bem. E então ele diz para alguém trazer um homem que saiba tangir a harpa. Quem eles chamam? Davi, o sucessor de Saul. E é interessante que as qualidades de Davi são excelentes, porque Davi não só sabe tocar harpa. Olha o que diz: ele sabe tocar a harpa, é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e, principalmente, o que Saul não tinha mais: o Senhor era com Davi. Amém? Todas as vezes que Davi tocava a harpa, o espírito mau que estava em Saul se retirava e Saul se sentia melhor. Lá no capítulo 17, nós vamos ter uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é a luta de Davi contra Golias. Israel entra em guerra e os filisteus, mais uma vez, vão se levantar contra Israel. E de um lado do vale e do outro lado do vale, né, o vale de Elã, vai se encontrar um lado os filisteus e do outro lado os filhos de Israel. Mas dessa vez os filisteus têm uma arma secreta. Eles têm um homem gigantesco, né? E esse homem vai medir 3 metros de altura aproximadamente. É assustador. Imagina você numa época que não tinha aviões, tanques de guerras. A ferramenta que você tinha era o corpo e a espada. E aí aparece um homem com quase o dobro da sua altura, né? A armadura, todos os utensílios de guerra de Golias eram feitos de bronze, né? Extremamente pesados e, assim, era um homem para pôr medo em qualquer um. E foi o que aconteceu. Todos os filhos de Israel temeram diante de Golias. E durante 40 dias, Golias se levantava lá do outro lado do vale
e desafiava os israelitas, dizendo: se houver um homem valente aí que se levante e venha guerrear contra mim. E ninguém se levantava. Pelo contrário, todos fugiam de Golias. Até que um dia Jessé envia Davi para ver como seus 3 irmãos estavam na guerra, né, os 3 mais velhos, que é Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi vai. Chegando lá, Davi ouve a afronta de Golias. Ele fica inconformado e ele pergunta quem era aquele filisteu. E ele fica sabendo que o homem que derrotasse o Golias, o filisteu, o rei Saul iria dar para esse homem riquezas, iria isentar a sua família de pagar impostos e ainda daria sua filha como esposa. E Davi ficou muito motivado. Então Davi foi e disse que derrotaria aquele gigante. É interessante que as pessoas que têm medo, elas tentam nos desmotivar. E foi o que o seu irmão Eliabe fez com ele. Mas ele não deu ouvidos. Então levaram Davi até Saul, e Saul disse para ele: mas Davi, você não passa de um moço inexperiente que nunca foi na guerra. E da mesma forma que Saul menosprezou Davi, Golias também vai menosprezar Davi. E vai dizer: olha, não tinha um homem em Israel, me mandaram um cachorro. É interessante que Saul vai dizer: olha, certa vez veio um leão sobre as ovelhas de meu pai, e eu agarrei o leão e o derrotei. Outra vez veio o urso, e eu agarrei o urso e o derrotei. Deus me fez vencer o leão e o urso, e Deus também me fará vencer o filisteu. Então o povo se anima, Saul tenta dar ali armadura para Davi e não serve. E Davi vai com as ferramentas que ele tem, a sua funda e 5 pedras. E a Bíblia diz que enquanto Golias afrontava Davi, Davi liberava as palavras proféticas contra Golias. E ele disse, no verso 45, você vem contra mim com espadas, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei. Olha que coisa interessante. Davi em nenhum momento disse que ele venceria, que ele derrotaria. Tudo era o Senhor. E então nós chegamos no texto em que nós lemos hoje, que diz: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Deus não precisa dos recursos humanos para fazer os seus filhos serem vencedores. Quantas vezes nós tentamos nos apropriar da matéria, tentamos nos apropriar dos recursos financeiros ou das ferramentas humanas para vencer batalhas espirituais. Aquele que serve a Deus não pode guerrear apenas com ferramentas materiais. Nós guerreamos em oração, em jejum, lendo a palavra e praticando ela. Porque quem nos dá a vitória não são as nossas ferramentas, não são os recursos humanos. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Nós precisamos ser como Davi, confiar mais em Deus, esperar mais em Deus e tirar um pouco do medo, da ansiedade do nosso coração e deixar que Deus venha lutar as nossas pelejas. Diferente de todos os filhos de Israel, que quando Golias falava, eles fugiam, a Bíblia vai dizer que, tendo levantado-se Golias para a guerra, Davi se apressou para atacá-lo. Com apenas uma única pedra, ele derrotou Golias. Não porque foi uma pedra, mas porque ele entendeu que quem estava naquela peleja era o Senhor. Não era a força, não eram os recursos, não eram os soldados, não eram as espadas e os escudos que estavam dando a vitória. Era o Senhor. Nós precisamos entender, não é o nosso dinheiro, não é o nosso trabalho, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, e muito menos as ferramentas que nós temos que nos dão a vitória. Se você está de pé, se eu estou de pé, é o Senhor que nos tem feito estar. Amém? Eu quero orar por você, que você possa fechar os seus olhos agora onde você está. E se você está passando por guerras, se você tem gigantes a derrotar, pare de lutar com as suas forças. Confie no Senhor, coloque Ele na frente da sua guerra e Ele é quem te dará a vitória. Amém?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós oramos a Ti, clamamos pelo Teu nome e pela Tua graça. Te pedimos perdão e ao mesmo tempo Te louvamos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Senhor, talvez muitas pessoas agora estejam na mesma situação que Davi, no vale de Elã, diante de um gigante enorme, diante de uma dificuldade que parece ser indestrutível e não ter meios para ser derrotadas. Mas o Senhor deu vitória para Davi, não pelos recursos humanos, mas pela tua força. Que o Senhor hoje nos dê vitória, não pelos recursos humanos, mas pela tua força. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilha com alguém que está precisando vencer lutas e batalhas nessa manhã. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino, assim todas as manhãs você receberá um devocional e uma oração pela tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima quinta-feira.